Olá, nós temos 5 conselhos a serem colocados em prática em nossas vidas. Eles se encontram no capítulo 11 do livro de Jó, a partir do versículo 13. Vejamos. Mas fique tranquilo, se você abrir o coração, pedir ajuda a Deus e para Ele estender as mãos, se limpar das mãos o pecado e recusar-se a acolher o mal em casa, você poderá encarar o mundo sem sentir vergonha. Andará seguro, sem medo nem culpa. Você se esquecerá de suas angústias, elas não passarão de vagas lembranças. O sol vai raiar e brilhar para você, e toda sombra será dispersa ao romper da manhã. Confiante de novo e cheio de esperança, você descansará. Olhará em volta e desfrutará toda a segurança. Bem acomodado e sem grandes preocupações, você será procurado por muitos por causa de tanta bênção. Mas o ímpio não verá nada disso. Continuará descendo ladeira abaixo, sem ter para onde ir, sem esperança, apenas a morte certa. O primeiro conselho que temos aqui está no versículo 13. Abra o seu coração. É necessário abrir o coração aos amigos leais, verdadeiros. É necessário, principalmente, abrir o coração para Deus. O profeta Joel escreveu: rasguem os seus corações e não as suas roupas. Infelizmente, há muita gente que se preocupa demais com as aparências, com aquilo que as pessoas vão pensar ou dizer a respeito delas. Mas Jesus foi muito enfático aos fariseus hipócritas, dizendo o seguinte: hipócritas, vocês se preocupam tanto com o exterior do copo e do prato, com o lavar ritualístico das mãos, vocês deveriam se preocupar com o interior, porque do coração procedem todos os pecados, homicídios, furtos, roubos, mágoa, ódio, rancor, amargura, prostituição, adultério, desonestidade. Do coração procedem todas essas coisas. Vocês se parecem com túmulos caiados, bonitinhos por fora, aparentemente regulares, podres, imundos, fétidos, nojentos por dentro. Com isso, Jesus deixa bem clara a necessidade que temos de abrir os nossos corações para Deus, a fim de que sejamos pessoas melhores, a fim de que sejamos pessoas capazes de refletir a própria glória de Deus e o perfume de Jesus. Aquela mulher que entrou na sala de jantar na casa de Simão, onde Jesus estava, levando consigo um vaso de alabastro, onde havia nardo puro, unguento precioso, perfume de rei, que custava o equivalente a 1 ano de trabalho assalariado, antes de ungir o corpo de Jesus com o perfume, chorou bastante aos seus pés, lavou os pés do Senhor com as suas lágrimas, enxugou-os com seus cabelos. Depois, ungiu o seu corpo. E o tesoureiro Judas, ladrão, muito avarento como era, ficou indignado. E Jesus respondeu: deixem esta mulher fazer o que está fazendo. Na verdade, ela está ungindo o meu corpo para a sepultura. E o que ela faz será dito a todas as gerações posteriores, ou seja, ficará registrado. Assim, nós temos nesta mulher o exemplo do que devemos fazer: rasgar os nossos corações e não a nossa aparência, e não as nossas roupas. Devemos ser sinceros diante de Deus e dos homens. Devemos ser fiéis e agradáveis a Deus em toda a nossa maneira de viver. O segundo conselho: peça ajuda a Deus. Jeremias escreveu: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Capítulo 33, versículo 3. O que Jeremias está dizendo com isso é que nós devemos clamar a Deus com toda a sinceridade dos nossos corações. Também está escrito: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor está convosco enquanto vós estiverdes com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Assim nós devemos pedir ajuda exclusivamente a Deus. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, uns confiam em príncipes, autoridades, governantes,
mas nós confiamos no Senhor nosso Deus. É muito importante confiar no Senhor. Ele é quem realiza todas as coisas. É Deus quem executa em nós o querer e o realizar. Se você tem uma necessidade, uma demanda, um problema difícil, uma causa impossível, talvez até você vá contar com a ajuda de uma autoridade governamental, de uma ONG, ou de uma pessoa, ou de uma igreja. Você certamente precisará contar com a ajuda de pessoas humanas. Mas saiba, Deus usa pessoas. Deus usa organizações. Deus usa o sistema em teu benefício, em teu favor, para resolver o problema. Deus usa o juiz para dar a solução, para dar o veredito favorável a você. Deus está no comando, Ele está por trás da história, Ele tem o controle, o seu trono subsiste de eternidade a eternidade. Deus nunca perdeu o controle. Portanto, você deve recorrer a Ele, deve pedir a Deus aquilo que você necessita, embora Ele saiba exatamente o que você vai pedir, muito embora Ele já saiba as palavras que virão à sua boca, Ele quer que você peça. E por isso, em Lucas 18, versículo 1, está escrito assim: Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E na continuação, nós temos a parábola da viúva e do juiz iníquo. A viúva tanto importunou aquele juiz perverso, talvez um psicopata, que ele, apenas para se ver livre da sua importunação, resolveu o seu problema. E aí Jesus diz assim: e Deus não resolveria o problema de vocês? Vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, Deus não lhes faria o bem? Se por acaso um filho pedir um pão ao seu pai, o pai daria uma pedra? E se pedir um ovo, daria uma serpente? Ora, vocês são maus e sabem fazer o bem a seus filhos. E Deus, o Pai Celestial, não faria o bem a vocês? Assim, nós precisamos abrir os nossos corações para Deus e pedir ajuda a Ele. Ele poderá usar o prefeito, o governador, o agente público, a pessoa investida em autoridade, ele poderá usar o juiz, o chefe, o administrador, o gerente, o patrão, ele poderá usar o pai, a mãe, qualquer pessoa. Mas saiba de uma coisa, você primeiro precisa recorrer a Deus, você precisa inclusive agradecer a Ele, porque Deus é quem realiza. Todo dom perfeito e toda boa dádiva procedem do Senhor. Então, fale com Deus e resolva a sua questão. Terceiro conselho: estenda as mãos para Deus. O ato de estender as mãos para Deus representa intercessão e representa também adoração. Significa render-se diante dele. Significa dizer: Senhor, eu estou aqui, eu preciso do teu socorro bem presente na angústia. Olhando eu para os montes, de onde vêm os salteadores, os espíritos malignos, usurpadores, eu pergunto para mim mesmo: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Porque o Senhor é o meu abrigo, meu amparo, meu escudo, minha defesa. Torre forte é o seu nome, para onde eu corro e me sinto seguro. Eu habito, Senhor, no teu esconderijo e descanso sob a sombra das tuas asas. Você precisa abrir o seu coração, pedir ajuda a Deus, estendendo as suas mãos para Ele, numa atitude de oração, adoração, louvor e rendição completa, assim como fizera aquela mulher aos pés de Jesus na sala de jantar da casa de Simão. Vamos ao quarto conselho: se limpar das mãos o pecado. Mãos limpas significam mãos que nada devem a ninguém. E a Bíblia diz: vocês não devem dever nada a ninguém, não devais nada a ninguém, exceto o amor com que vocês devem amar uns aos outros. Nós temos no Salmo 15 e também no Salmo 24 uma pergunta elementar: quem, Senhor, habitará no teu santo monte? Quem, Senhor, estará no teu tabernáculo? Aquele que é limpo de mãos. A mesma coisa que está aqui em Jó, capítulo 11, versículo 14.
mãos limpas do pecado. Mãos falam de trabalho, atividade, cotidiano, produção. Mãos limpas significam mãos honestas, dignas, trabalhadoras, mãos que produzem com dignidade, com hombridade, com honestidade, mãos que não se sujam com aquilo que pertence aos outros, mãos prontas para ajudar, para socorrer, para produzir o bem e a paz, mãos prontas para a edificação e não para a destruição do próximo. Mãos onde não se acha o sangue do homicídio ou infanticídio, feminicídio, mãos limpas diante da lei, diante da sociedade, diante de Deus. O quarto conselho é: se você limpar as suas mãos do pecado, das práticas errôneas, desagradáveis a Deus, proibidas por leis humanas, se você limpar as suas mãos do pecado, então você será abençoado por Deus. E o quinto conselho: se você recusar-se a acolher o mal em sua casa. Como é que a gente pode acolher o mal em casa? Através dos esquemas de narcotráfico? Sim. Através da produção televisiva? Também. Através da produção cinematográfica? Com certeza. Não devemos acolher o mal em nossa casa, seja objeto de roubo ou de furto, seja produção, como eu já disse, televisiva ou cinematográfica, ou jogos e mídias e aplicativos que são muitas vezes consagrados a espíritos malignos. Não devemos acolher em nossa casa nada que seja ponto de contato com as trevas, nada que seja desonesto, injusto, iníquo ou impuro. Nós devemos ter cuidado com essas coisas. O quinto conselho é: não acolha o mal em sua casa. É um objeto consagrado a espíritos malignos? Não acolha em sua casa. Se você recebe presente, mas o seu coração fecha, você fica desconfiado, cismado, talvez aquele presente tenha sido consagrado a um espírito especificamente direcionado a você, para te atingir, para te perturbar, para te atrapalhar, para estragar alguma coisa, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Se você sente que tem alguma coisa errada, você pode até passar o presente para frente, pode passar para outra pessoa, porque o presente talvez tenha sido oferecido, dedicado a um espírito maligno e, como eu já disse, de um modo específico, direcionado a você, não a outra pessoa qualquer, mas especificamente a você. Por causa disso, você pode dar para outra pessoa, mas não acolha na sua casa nada que possa ter sido oferecido a espíritos usurpadores, nada que seja, como eu já falei, fruto de roubo ou de desonestidade, ou de esquemas de prostituição, ou de esquemas de narcotráfico, ou de esquemas de sonegação de impostos, como por exemplo cigarro contrabandeado. Não acolha estas coisas em sua casa, você atrairá maldições. Tenha cuidado. Os 5 conselhos são: abrir o coração para Deus, e você também pode abrir o seu coração para familiares que sejam amigos leais, sinceros, que não sejam invejosos, que sejam de confiança. Você pode abrir o seu coração para qualquer pessoa verdadeiramente fiel, digna, mas deve principalmente abrir o seu coração para Deus. Você deve pedir ajuda a Deus, é o 2º conselho. Faça isso insistentemente, porque Jesus falou: peçam e vocês receberão. Aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. Aquele que bate, terá a porta aberta. Então, insista com Deus em oração. O 3º conselho: estenda as mãos. Sim, estenda as mãos para Deus num ato de rendição incondicional, num ato de adoração. O 4º conselho: limpe as suas mãos. Não comungue com o pecado. Limpe as suas mãos. Não comungue com práticas erradas, contrárias à natureza, contrárias às leis estabelecidas pela própria humanidade, contrárias a Deus principalmente. Cuidado, mantenha as suas mãos limpas e recuse-se a acolher em sua casa
qualquer coisa procedente do maligno com o objetivo de te prejudicar moralmente, emocionalmente, espiritualmente, prejudicando inclusive muitas vezes a harmonia dentro da sua casa. Muito cuidado com novelas, elas muitas vezes são dedicadas a espíritos malignos e causam muitos malefícios à família. Muito cuidado com o que você vê, com o que você ouve. Não acolha o mal em sua casa. Não acolha pessoas invejosas, fofoqueiras, falsas. Isso também trará problemas para você. Não acolha o mal em sua casa. E na continuação do texto, Zofá diz assim: você poderá encarar o mundo sem sentir vergonha, se você estiver de acordo com esses 5 conselhos. Você andará seguro, sem medo nem culpa, se andar de acordo com estes 5 conselhos. Você se esquecerá de suas angústias, elas não passarão de vagas lembranças. O sol raiará e brilhará para você, e toda sombra se dispersará ao romper da manhã. Confiante, cheio de esperança, você descansará. Se você obedecer aos conselhos, você certamente encontrará muitos motivos de contentamento e satisfação. Confiante de novo, cheio de esperança, você descansará, olhará em volta, desfrutará a segurança. Bem acomodado e sem preocupações, você será procurado por muita gente por causa de tantas bênçãos. O que é que ele está dizendo aqui? Se você for fiel aos conselhos que foram dados acima, você será muito abençoado. Quer ser abençoado? Seja obediente. Quer ser abençoado? Faça a coisa certa. Quer ser abençoado? Abra o seu coração para Deus. Você deseja receber bênçãos dos céus, bênçãos do trono de Deus? Peça ajuda a Ele. Você precisa receber bênçãos, soluções de problemas, solução de problemas impossíveis, causas difíceis. Você deseja resolver essas questões? Estenda suas mãos para Deus. Você quer ser abençoado? Limpe as mãos. Você deseja continuar sendo abençoado? Não acolha o mal em sua casa. Se você fizer tudo isso, com certeza você verá que as coisas melhorarão. Que o Senhor te abençoe, aplicando a sua eterna palavra aos nossos corações. Este texto foi tirado de contexto, porque na verdade aqui trata-se de uma conversa dos amigos de Jó com ele, e os amigos fizeram muitas acusações infundadas contra Jó, mas nós extraímos aqui dessas conversações entre Jó e os seus 4 amigos lições práticas que são importantes. Que Deus nos abençoe.